Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a doce paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Bom estar na presença do nosso Deus, né? Mais um dia, mais uma manhã. E nós queremos, nesse dia, declarar a grandiosidade do nosso Deus. E nós vamos começar, antes de nós orarmos, de lermos, nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos declarar e sentar onde você está. Eu vou te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Você que está em casa, que estará assim acompanhando todo este culto, esse trabalho. Que neste momento você possa cantar este louvor em forma de gratidão ao Senhor. Porque é uma dádiva de Deus estarmos aqui nessa manhã. Estamos diante de um Deus, queridos, que é grande. Estamos diante de um Deus que é poderoso. Ele é grande, Ele é maior que todas as dificuldades, que todas as crises mundiais, de todas as crises de saúde. Deus, Ele sempre será Deus. E nós vamos nesta manhã adorar, declarando que grande, grande é o nosso Deus. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga a Ele, neste momento queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Só tu és grande, Pai. Feche seus olhos neste momento, nós vamos orar ao Senhor. Apresente a sua vida mais uma vez diante dEle. Motivos nós temos para te agradecer, Deus, para engrandecer-te. Ó Deus Santo, Deus querido, Deus amado. Deus, na tua presença aqui mais uma vez nos encontramos como igreja do Senhor, Deus. Reunidos, Pai, neste lugar para trazer a Ti, para render a Ti, Deus, toda adoração. Porque como a tua palavra diz e declara, tu és grande, Deus. Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Toda exaltação pertence ao Senhor, Pai. Deus, neste convidamos ao Senhor, convidamos a Ti, Deus, nesta manhã, neste dia, para que o Senhor, Deus, para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre o Teu povo, Pai. Vem sobre a tua igreja que está neste lugar, que estão em suas casas, que estão nos seus trabalhos. Ó Deus, aonde estiver a tua igreja, Pai, porque nós somos a tua igreja. Eu convido ao Senhor, Deus, para que o Senhor possa visitar com o teu Espírito. Que o Senhor, Deus, possa ministrar as nossas vidas, Pai. Para que o Senhor, Deus, possa trazer à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste dia. Que o Senhor, Deus, possa fazer e aperfeiçoar a tua obra em nós. Que o Senhor, Deus, possa continuar sustentando, Deus, a tua igreja. Sabemos, Pai, que não é fácil, Deus. Sabemos que não é fácil estar assim, Deus, servindo ao Senhor. Mas a nossa alegria é saber que fomos chamados por um Deus grande, Pai, e poderoso, aonde a tua palavra diz que o Senhor é que nos adestra, Pai, para a batalha. Por isso confiamos em Ti, Deus. E pedimos, nos dá força dia após dia, Pai. Nos dá, Deus, a cada dia vigor para continuarmos, Deus, na nossa caminhada. Ó Deus, que não sejam, Deus, nenhuma, Pai, situação, nenhum caos que venha se instalar neste mundo, que venha, Deus, nos fazer pensar, Deus, em desistir de Ti. Mas que tudo possa nos levar cada dia mais para perto do Senhor. Que o Senhor continue, Deus, trazendo a Tua graça sobre nós. Porque a Tua graça nos basta, Pai. Que as Tuas misericórdias se renovem dia após dia, como a Tua palavra declara sobre nós. Nós queremos nesta manhã, mais uma vez, declarar ao Senhor toda a grandiosidade, todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ti. E que a Tua igreja seja instrumento de adoração ao Senhor neste dia, Pai. Fica à vontade no meio de nós. Fala e ministra o Teu povo neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí, sentado onde você está, eu vou te convidar a abrir a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 146. Salmos, capítulo 146, nós vamos ler esses salmos. E você que está em casa, que nos acompanha, que vai nos acompanhar, que vai assistir esse trabalho, que você também possa abrir a palavra do Senhor, possa acompanhar a leitura, porque a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia em nossas vidas. E o Salmo 146, ele diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E eu vou te convidar nesta hora a se colocar de pé, igreja. Nós vamos adorar este Deus. Nós vamos adorar e exaltar a este Deus. Que você nesta manhã possa, independente, querido, do que você possa estar dizendo assim, está difícil para mim hoje. Mas que você nessa manhã diga assim, mesmo em meio à minha dificuldade, eu vou adorar o Senhor. Eu vou engrandecer a este Deus, porque Ele é digno. Só Ele é digno de adoração. Ao único que é digno louvor. Aleluia. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
mais real. A Ele ministramos o louvor. Declare a nosso Deus, ao único que é digno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, Deus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos declarar mais uma vez, ao único que é digno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos a Ti, Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Já consagramos todo o nosso ser a Ti. Continue declarando isso ao Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga, eu consagro a Ti, Deus. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia, consagramos a Ti, Deus. Consagramos nossas vidas ao Senhor nesta manhã. Recebe nossas vidas em Teu altar como adoração, como gratidão ao Senhor, Deus. Por isso te convidamos, vem, toma o Teu lugar nesta manhã. Vem, toma o Teu lugar sobre a Tua igreja, Pai. Aleluia. Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda, Pai. Guarda o meu coração, Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, pra que eu possa exalar Teu ser. Dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás assentado.
acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Convide mais uma vez ao nosso Deus para vir sobre a sua vida. Aleluia. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, Um trono de louvor a ti. um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Aleluia. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Rega as nossas vidas, Pai. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Peça ao Senhor nessa manhã, dá-me tuas asas, Pai. Dá-me tuas asas. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em ti. Habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Com tua graça e teu poder, Deus. Habitas em mim. Aleluia. Habita sobre nós, no meio de nós, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Continuamos, adoramos a ti, Deus. Vimos este lugar para te adorar, para agradecer o teu santo nome, Deus. Tu és a luz do mundo, Pai. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Exalte e glorifica o nome do nosso Deus nesta manhã, igreja. Aleluia. Luz do mundo vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Diga ao Senhor nessa manhã. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és eterno. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se der. Eu vim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare essa verdade ao nosso Deus. Eu nunca saberei
Aleluias. Amém, Deus. Recebe o Senhor nessa manhã a adoração. Amém. Você vai sentar, querido, um pouquinho. E ao sentar, você vai abrir a palavra do Senhor em João capítulo 17. João capítulo 17, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 21. E eu faço questão que todos abram. Eu vou esperar que você abra, você que vai estar acompanhando em casa. Faça essa leitura. Porque o Senhor tem uma palavra a ministrar aos nossos corações nesta manhã, através desses versículos. João 17, do 14 ao 21. Amém? A palavra do Senhor diz, no João 17, versículo 14 ao versículo 21, diz assim: Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E, queridos, nessa manhã, lendo esses versículos, refletindo sobre esses versículos, nós temos uma missão muito grande, querido, nesta terra. Aqui é o Senhor Jesus orando, intercedendo por seus discípulos, que Ele deixa na terra para pregar o Evangelho, para levar a palavra, Aninha, ao mundo, a palavra de salvação. E é interessante que Jesus, Elcio, Ele ora, intercede e pede para que a igreja do Senhor seja uma, como Ele e o Pai também o é. Ele ora e a palavra do Senhor, Ele diz assim, olha, mas que os livre de todo o mal. Não tira do mundo não, mas que o livre de todo o mal. E quando nós lemos isso, o livre de todo o mal, parece que é que Deus tem que impedir que eu sofra, que você sofra, né? Que como filhos de Deus possamos viver uma vida somente de alegria, e isso não é verdade. Quando a palavra do Senhor diz que os livre do mal, Ele está dizendo para que livre da corrupção moral deste mundo. Para que esses homens não sejam corrompidos por aquilo que o mundo vai oferecer a eles, mas que eles sejam verdadeiramente separados para a pregação do Evangelho. E ele diz ainda assim, queridos, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por que que Deus nos enviou ao mundo? Por que que nós ficamos neste mundo? Para dar testemunho da palavra do Senhor. Para dar continuidade ao reino de Deus. É isso que somos nesta terra. E ele diz, por eles me santifico, como se Jesus precisasse de santificação. Porque o próprio Deus, Ele é santo, a palavra diz. Mas ele diz, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E quando Jesus diz para que eu me santifique, Ele está dizendo, eu me fiz separado, eu estou separado por eles. Assim também, eles precisam estar separados para fazer a minha vontade. Queridos, nesta manhã nós vamos orar pela igreja do Senhor. Nós vamos interceder nessa manhã, queridos. Sabe por quê? Olha que interessante esse versículo 20. Ele diz, eu não rogo somente por estes, naquele tempo, Gleide, que ele se referia aos discípulos. Mas ele diz, mas também por aquele que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, todos que crerem e aceitar e ser separado para Deus, eles estão dentro dessa oração.
Nós estamos dentro dessa oração. Aqueles que ainda vão servir ao Senhor, que vão nascer e servir ao Senhor, estão dentro dessa oração. Porque Ele diz, mas para todos aqueles que pela sua palavra também hão de crer em mim. Precisamos orar, queridos, pela igreja do Senhor. Precisamos orar por nós, igreja do Senhor. Sabe por quê, queridos? Em meio a todo o caos, Gleide, que nós temos vivido, nós temos focado muito a Covid. Não que ela não seja um problema para a nação, para nós. Nós choramos com aqueles que têm chorado. Nós oramos por aqueles que têm necessitado. Nós estamos buscando como igreja que Deus faça o mover dele sobre a nação, sobre o mundo, para que isso passe. Mas, queridos, eu não posso esquecer nunca do centro de tudo, que é o nosso Deus, que é a igreja do Senhor. Nós, como igreja, queridos, estamos necessitados de oração. Nós estamos necessitados de que Deus mova a sua mão sobre a igreja dele, no Brasil e no mundo. Porque eu nunca vi em tempo de crise a igreja se revelar como uma igreja que está verdadeiramente necessitada, Beta, de clamar a Deus, de gritar a Deus por socorro. Nós vemos, querido, eu fico triste quando eu vejo pastores evangélicos brigando em rede nacional, Beta. Pastores se ofendendo em rede nacional por questões políticas, por posições políticas. E a igreja tem ficado esquecida muitas vezes em meio a tudo isso. Irmãos se separando de relacionamentos por conta de coisas, Betas, que o Senhor contraria. A palavra do Senhor diz, para que sejamos um, como eu e o Pai somos. Precisamos, como igreja, estar fortalecida. A palavra do Senhor diz assim, olha, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E eu creio nessa palavra. E eu digo para Deus assim, que eu seja um instrumento para que fortaleça essa verdade no meio da igreja de Deus. Que eu seja um instrumento para que essa verdade seja revelada ao mundo, mas que não seja um instrumento contrário, para revelar ao mundo testemunhos vergonhosos. O mundo precisa da palavra de Deus. O mundo precisa ouvir de Deus. E quem faz isso é a igreja de Deus. Se você não faz isso, querido, quem vai fazer? A palavra diz, Jesus disse, eu os separei para que vá ao mundo e anuncie a palavra da verdade. Jesus é a verdade. E nós vamos orar neste momento, queridos, pela igreja do Senhor. E eu vou pedir assim ao nosso pastor George, ele vai estar assim orando neste momento e você vai clamar. E quando você ora pela igreja, querido, você não está orando por algo fora, não. Você está orando por você. Porque nós somos a igreja. Quantos têm desistido nesses dias de Deus por conta das dificuldades, das lutas? Quantos têm abandonado o evangelho por conta de coisas que a palavra já nos dizia? No mundo tereis aflições, mas dentro de bom ânimo. Muitos não tiveram esse ânimo, Beto, e desistiram na caminhada. Talvez você nessa manhã diga assim, eu mesmo pensei em desistir em algum momento. Mas eu quero te dizer o seguinte, a Bíblia nos diz que sermos servos de Deus não garante uma vida de tranquilidade. Muito pelo contrário. Mas a vida que é garantida na palavra de Deus, Aninha, é uma vida onde teríamos um Deus que estaríamos conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele Deus que nos dá força, que nos capacita, que nos renova, que quando você está desanimado, você levanta e Ele te dá um jato de ânimo e diz, não desista, porque eu sou contigo. E nós vamos orar neste momento, e eu vou convidar o pastor George para orar. Ele pode vir aqui porque é meu esposo, então ele pode pegar o meu microfone, e nós vamos estar assim orando. E você vai ficar ajoelhado, sentado, em pé, mas que você interceda também, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, querido amado Pai, Senhor de nossas vidas, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos em Tua presença como igreja do Senhor. Essa unidade, esse corpo que o Senhor assim falou na palavra que foi assim falada pela Tua filha, Pai. Somos um só corpo, uma só igreja. Cremos neste Deus poderoso que tem agido de uma forma sobrenatural no meio dela, através dela, por meio dela, Senhor.
Pai, pedimos ao Senhor neste momento, Pai, com os nossos corações contritos, aquebrantados, Senhor, sedentos de Ti, que o Senhor haja poderosamente, Senhor, no meio do Teu povo, no meio dessa nação, que esta nação possa perceber e ver, entender, Senhor, e crer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós exaltamos o Teu nome, glorificamos ao Senhor, exaltamos a Ti, Pai, porque Tu és único, perfeito, santo, poderoso e soberano. Por isso, Pai querido e amado, pedimos ao Senhor, visita os Teus filhos, Senhor, que não estão aqui, Pai, cultuando ao Senhor presencialmente, visita aqueles que estão nos assistindo, visita aqueles que estão nos leitos, Senhor, dos hospitais, clamando, Senhor, pelas suas curas, visita, Senhor, aqueles que estão no beco, nas vielas, perdidos, Senhor, no lamaçal do mundo do pecado. O Senhor é o Deus poderoso, Pai, para chamar aqueles que são seus. Nós exaltamos o Teu nome, Pai, nessa manhã. Nós glorificamos ao Senhor, Pai, nessa manhã, porque não há, nunca houve, jamais existirá, Pai, um Deus como o nosso Deus, e nós louvamos ao Teu nome e exaltamos ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E nós vamos cantar um louvor neste momento. Eu vou te convidar aí onde você está. E, queridos, eu sei que não é fácil. Às vezes parece que para a gente que está aqui na frente é tão simples, é tão fácil todas as coisas, né, Mara? Parece que o fato de nós estarmos aqui, do pregador vir aqui à frente, parece que a vida para a gente é mar de rosas. A vida não é fácil para ninguém. Mas o que a gente precisa ter convicção, queridos, é a certeza de quem nos chamou. Eu preciso ter convicção e certeza, Gleide, de que eu fui chamado por um Deus para uma grande obra. E eu preciso cada dia alimentar no meu coração, na minha mente, o porquê que eu estou servindo a este Deus. Por que eu estou vindo à casa de Deus? O que Deus quer da minha vida? Eu preciso ter essa convicção. Porque senão, querido, desistimos no meio do caminho mesmo. Às vezes você pode dizer assim nessa manhã: Deus, não está fácil para mim não. A vontade que eu tenho às vezes é realmente de jogar o balde e desistir de tudo. Mas quando você se sentir assim, a sua oração a Deus, nem que seja o silêncio, precisa existir. E a palavra do Senhor diz em Romanos 8, 26 e 27... que o Espírito Santo intercede por nós. Porque nós não sabemos orar muitas vezes a Deus. Porque falta palavras para falarmos com Deus. Para dizer a Deus aquilo que eu estou sentindo de verdade dentro do meu coração. Porque às vezes parece que eu tenho até vergonha de dizer a Deus o que de fato eu penso, de fato eu sinto. Mas quando te faltar palavras, a palavra diz: o Espírito Santo intercede por você e por nós. E eu vou te convidar a fechar os seus olhos. Você vai cantar este louvor, para que Deus possa realmente trazer a sua mente e trazer o refrigério sobre a sua alma, em nome de Jesus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu
subir mais uma vez esse louvor ao nosso Deus. É manhã de nos apresentarmos diante dele, de dizer: Pai, senti eu não tenho força para continuar, mas que o Senhor fortaleça, Pai. Que o Senhor fortaleça o teu povo, em nome de Jesus. Espírito Santo, Peça nessa manhã ao nosso Deus, diga: ore por mim, Deus. ore por mim. Aleluia. Leve pra Deus tudo aquilo que não preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Diga: me ajuda, Senhor. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Diga: estou clamando. Estou clamando. Peça ao Senhor nessa manhã. Estou pedindo. Só Deus sabe a dor que sentimos dentro de nós, Pai. Sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluias. Tenha certeza que o Senhor tem ouvido a sua oração. O Senhor tem ouvido o seu coração. Em nome de Jesus. Vamos cantar ainda um louvor que ele diz que precisamos mais de Ti. O que a igreja do Senhor precisa, queridos, é do Senhor. É do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo João, ele diz que nós possamos crescer e que nós possamos diminuir e que o Senhor possa crescer. Porque essa é a essência da igreja de Deus. É que nós possamos olhar para o alto e ver Deus no lugar que é dele. Porque nós não somos nada. E nós vamos declarar nesta manhã: mais de Ti é o que nós precisamos. Se você quiser ficar de pé, queridos, pode ficar de pé. E vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Exaltado seja o Senhor Deus. Precisamos, Deus. Mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor infinito.
todos os irmãos. Peça mais uma vez ao nosso Deus, eu quero mais de ti, Deus. Peça ao Senhor, faça deste louvor uma oração a Deus. De ti. Precisamos de ti dia após dia, Pai. Se humilhe diante dele e diga: menos de mim E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. diga a ele. E menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de Diga ao Senhor que ele cresça. que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Deus. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Que todos os dias, querido, quando você acordar pela manhã, que a primeira coisa que você possa dizer ao nosso Deus é: eu preciso de ti. O dia eu não sei como vai ser, eu não sei o que virá, mas eu preciso de ti. Que o Senhor possa nos encher a cada dia e preencher mais da sua presença. E neste momento nós vamos ofertar ao Senhor, nós vamos dizimar, nós vamos fazer aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, em nome de Jesus. E nós vamos oferecer nossas vidas ao Senhor. Ser reconhecido por Deus, ser aprovado por esse Deus. Aleluia. Pode sair do seu lugar, em nome de Jesus. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os seus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito e abre os céus e enche o meu coração. Ser conhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que é pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir. Aleluia.
Aninha quer falar? Ah, tem um microfone aqui. Tá bem. Amém, Jesus. Que a paz e a graça do Senhor continue em nossos corações, Igreja do Senhor. Estou aqui com meu coração grato a Deus, grato a cada irmão, a cada amigo, a cada parente que junto conosco esteve nesses dias orando, chorando, e agora nós estamos nos alegrando, porque grandes coisas tem feito o Senhor em nossas vidas e só temos que louvar e engrandecer a Ele. Sou muito grata por tudo que o Senhor assim fez nesses dias. Agradeço ao Senhor por ela já estar em casa. Louvo o nome do nosso Deus, que é lindo e maravilhoso. Mas entendendo sempre que o Senhor, Ele faz o melhor por nós e pela nossa família. Sempre dizia ao nosso Deus, muito mais amor tem Deus pelo meu filho do que eu mesma. Então, louvei ao Senhor, porque a vontade dEle foi feita na vida de Elmo. O Senhor assim nos trouxe de volta para estar no nosso convívio, porque essa foi a vontade do Senhor. Essa tinha sido e está sendo as nossas orações, que seja a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é a melhor. E eu não tinha dúvida que o melhor, para a glória dEle, Ele estaria fazendo. Eu agradeço muito ao Senhor, agradeço muito o apoio dos meus irmãos, dos meus amigos, desta família linda, viu, Célia? É muito bom saber que você não está só, em momento algum, seja na alegria, seja na tristeza. E eu creio que junto comigo, muitos oraram, muitos choraram, muitos clamaram diante do Senhor pela vida assim de Elmo e da sua família. E nós só temos que alegrar-nos no Senhor. Entendendo que, como a irmã Célia disse, existem momentos que não tem nem palavra para poder expressar. O silêncio realmente é que fala. Agradecendo ao Senhor, porque tudo isso aconteceu. Não é que eu não tivesse entendido ou Deus não tivesse falado, não, viu, amada? Deus falou sim, ministrou. Mas uma coisa, pastor, é a gente ouvir. Outra coisa é Deus dizer assim, você vai viver. Então, tem diferença, viu, Gleide? Quando Deus diz assim, estamos falando, como a discípula Célia leu aqui. Mas você viver é diferente. Que o Senhor continue derramando da graça dEle sobre a sua igreja. Que dias difíceis estão aí, mas que possamos continuar como a nossa amada aqui disse nesta manhã, continuar adorando, continuar buscando ao Senhor, independente das situações, da resposta de Deus, irmãos, vamos continuar simplesmente adorando, crendo que Deus está fazendo o melhor nas nossas vidas e na nossa família. Você tem entregado sua vida a Deus, creia que Ele está cuidando. Você tem entregado a sua casa na mão do Senhor, Ele está cuidando. Precisamos crer e ter certeza que a vontade de Deus sempre vai ser a melhor, em nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, a Ele o mérito por tudo, a Ele os aplausos da igreja de Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Vamos orar ao Senhor nessa hora em nome de Jesus. Deus eterno, Deus querido, ó Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença, Deus. Primeiramente nós Te agradecemos, nós Te louvamos porque o Senhor nos permitiu essa oportunidade de estarmos aqui juntos, podendo glorificar e exaltar o Teu nome, Deus. Deus, nessa hora eu Te peço por esses dízimos e essas ofertas que foram colocadas na Tua presença. Visita cada um dos Teus filhos que contribuiu, aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor venha honrá-los, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, Deus.
Deus, ó Pai, assim, em nome de Jesus, nós também te pedimos e nós te agradecemos, assim como a nossa irmã Ana colocou, Pai, pela vida, Pai, do teu servo Elmo, pela vida daqueles que o Senhor tem restaurado, tem trazido de volta para estarmos mais uma vez juntos glorificando ao teu nome. Tu sabes o quanto o nosso coração é grato pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Pai infinito, sobre as nossas vidas. Deus, ó Pai, assim estendemos esta oração também pela família da nossa irmã Guilhermina, Pai. Visita, Pai, assim os teus filhos nessa hora com o teu poder e glória. Sabemos, ó Pai, assim que os teus filhos têm colocado diante do Senhor estas vidas. E também sabemos que o Senhor tem estado no controle de toda a situação. Tu tens visitado com a tua graça, com a restauração do Senhor. E que Deus, essa família possa acreditar, possa confiar em Ti. E entendendo como assim foi dito aqui, tudo é no tempo do Senhor. E o Senhor faz o melhor para cada um de nós, Deus. Por isso, Deus, visita esta família. Traz, Senhor, a certeza que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem estado no controle, que a última palavra que vem é do Senhor, que o Senhor está nas mãos dos médicos, o Senhor tem visitado, ó Pai, cada mente e cada coração. Deus, que tão somente, Pai, tudo que venha a ser feito, venha a ser para a glorificação e exaltação do Teu nome, Pai. Não permita que o desânimo venha vir. Não permita, Deus, que a fraqueza espiritual venha a cair. Não permita, Deus, assim que a dúvida, Pai, assim ao Senhor possa existir, mas que venha existir no coração dos Teus filhos a certeza que Tu és o Deus poderoso, Pai, que está no controle de toda a situação. Nada foge do Teu controle, Pai, e nem mais essa situação fugirá. Por isso, Deus, visita os teus filhos, Pai. E que a cada dia eles venham ter a certeza do carinho, do cuidado e do amor do Senhor por esta família e por cada um dos teus filhos, Pai. Deus, ó Pai, assim nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, porque nós olhamos para os nossos lados, nós vemos muitas coisas acontecendo e temos a certeza que temos um Deus que tem cuidado de cada um de nós, um Deus que tem mostrado a tua potente mão sobre as nossas vidas e nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos com a certeza de que o Senhor escuta o nosso clamor e responderá as nossas orações ao tempo do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A igreja pode sentar. Nosso pastor George vai estar assim, trazendo a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a amada igreja com a paz, com a alegria do Senhor. Amém, igreja? É motivo de muita alegria podermos estar assim cultuando ao Senhor, reunidos como igreja do Senhor, não virtualmente, mas presencialmente, é infinitamente melhor. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos a Ele pelos meios que Ele tem nos dado, e os cultos de quinta-feira têm sido de uma forma virtual. Mas nós louvamos ao Senhor pela vida de cada irmão que está aqui nessa manhã, você que está em casa nos assistindo, que Deus realmente possa abençoar grandemente a sua vida, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus. No domingo passado, infelizmente, eu não consegui estar, Júnior, porque o pastor Davi me deu a incumbência de estar pregando lá em Paripe. Então, tive que estar lá em Paripe pregando. Infelizmente, a gente não pôde estar aqui com os irmãos. Mas nós louvamos ao nome do Senhor, porque nessa manhã estamos aqui cultuando a Ele, exaltando ao Senhor. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, mais uma vez. Eu falo mais uma vez, porque essa é a terceira vez que a gente vai para o livro de Apocalipse trazer alguma coisa a respeito daquilo que Deus ele tem trazido aos nossos corações. E eu quero que você abra Apocalipse capítulo 4, porque Apocalipse capítulo 4, ele é um divisor de águas para a igreja entender quem de fato comanda todas as coisas e dirige tudo em nome do Senhor Jesus. Então eu quero debruçar com você hoje, nessa manhã, você que está em casa, em Apocalipse capítulo 4, em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória. É um livro difícil de achar não, né? Todos acharam, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer a leitura dessa vez, eu quero que você me acompanhe na leitura em nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 4, que diz assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também uma primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo dizendo: sobe para aqui,
e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestido de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, aos que vivem pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta, curva suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, poderoso, aquele que está no trono e que tem governado as nossas vidas. As nossas vidas não, Senhor, o Senhor controla todo o universo. Pedimos ao Senhor nesta manhã que fale aos nossos corações através da Tua palavra. Ministra, Senhor, as nossas vidas, fala aos nossos corações. E mais uma vez eu digo, Pai, o vaso que aqui está, Pai, transmitindo esta palavra, ele é tão necessitado, Senhor, quanto todos que aqui estão nessa manhã. Por isso, fala poderosamente aos nossos corações. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Numa primeira leitura, igreja, de Apocalipse capítulo 4, muitos desistem de fazer a leitura, porque quando eles começam a ver esses símbolos, essas figuras, eles não compreendem, desistem. Mas não insista, leia, porque é um livro que fala muito da glória de Deus. Eu quero falar sobre o trono, a visão do trono de Deus, igreja. Ver, Calil, e entender o capítulo 4 vai fazer com que o meu coração ele descanse mais. Não é porque não tem descansado, mas quando você entender, igreja, o que está acontecendo nesse capítulo 4, você vai entender que quem governa todas as coisas é o Senhor. Que não existem soberanos aqui na terra maior do que o nosso Deus. Que não existe governos maiores do que o nosso Senhor, que não existem pandemias, doenças, enfermidades, Senhor, igreja, maiores e mais poderosas do que o nosso Deus, que está sentado no trono. O meu desejo, igreja, é que quando você sair deste culto, nesta manhã, é que você definitivamente entenda: Deus está no trono e está governando a minha vida, a sua igreja, todas as coisas. Ele está no trono e nós louvamos ao Senhor por isso, em nome do Senhor Jesus. O início do versículo 1, igreja, João diz o seguinte, logo na introdução: depois dessas coisas, e eu me pergunto, depois de que coisas, igreja? Quando nós lemos o capítulo 1, 2 e 3, João, na sua primeira visão, ele vê Jesus andando no meio da sua igreja. O capítulo 1 fala que João vê 7 cartiçais, 7 candeeiros. E ele vê Jesus no meio da sua igreja, protegendo a sua igreja, ajudando a sua igreja.
João vê nas 7 cartas que Jesus manda enviar, Jesus exortando, Adriano, a sua igreja. Porque aquele que está no trono, ele também exorta a sua igreja. Ele ensina a sua igreja. Ele admoesta a sua igreja. João tem esta visão, igreja, e vê o Senhor Jesus, ele andando no meio da sua igreja, trazendo uma palavra para ela. João vê que esse mesmo Deus que consola, protege, é um Deus que nos conhece. É um Deus que de uma forma íntima conhece o seu povo, conhece as suas dores. Por isso ele ouve e sabe das suas orações, dos momentos que você se coloca sozinho diante de Deus e ora e clama a Ele, pedindo socorro, ajuda e até entendimento. Porque às vezes não conseguimos compreender os desígnios de Deus no meio da humanidade. Mas ainda mais, igreja, João vê que esse Senhor, Ele é a solução para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O que se segue ao longo deste livro, igreja, não só do capítulo 4, nos revela que a igreja vai passar. Aliás, a igreja tem passado, vai passar e vai continuar enfrentando profundas batalhas. Vai enfrentar inimigos cruéis, inimigos até sanguinários, igreja. É esta visão que nós temos do livro de Apocalipse, e no capítulo 4 nós vamos compreender isso. Inimigos que se levantam contra a igreja do Senhor, que é o mundo, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, a grande meretriz, são agentes que têm se levantado ao longo da história da igreja para tentar destruir a igreja. Mas nós louvamos ao nome do Senhor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então a palavra nessa manhã, igreja, é para que você realmente tenha o seu coração animado, fortalecido, que você possa entender que existe um Deus que está no trono e que governa as nossas vidas e que eu preciso buscar Ele sim, em nome do Senhor. A igreja ela vai enfrentar, mas na força do Senhor ela vence. Porque quando nós chegamos no capítulo 18, 19, o dragão, a meretriz, o falso profeta, a grande Babilônia, todos esses vão cair. E nós louvamos, exaltamos o nome do Senhor, porque o Deus, o Todo-Poderoso, preparou o novo céu e a nova terra para a sua igreja, para aqueles que Ele chamou, para aquele que Ele escolheu desde a eternidade. Mas mesmo sendo perseguido, igreja, esse livro ele nos mostra que Deus está no trono, não só no trono dos céus, igreja. Ele governa a terra, Ele governa a sua casa, Ele governa a sua família, as suas relações, a sua vida. Deus está no trono e Ele governa, igreja, todas as coisas. Eu preciso olhar para o céu, igreja, e ver que Deus, Ele está no trono. Porque às vezes parece que andamos, igreja, vivendo como igreja, como se Deus ele não estivesse no trono, governando as nossas vidas. E nós vamos ver no capítulo 4 isso, que Deus ele está no trono. É isso que João ele quer nos mostrar. Que o destino da igreja, Marco, não está na mão dos homens. É isso que João quer nos ensinar, Gleide. O destino da igreja não está na mão dos imperadores, que no contexto de João era do Império Romano. Mas já falamos aqui, o livro de Apocalipse, ele não só fala do passado, ele fala do passado, ele fala do presente, mas ele também fala do futuro. Não são os soberanos desta terra que governam a igreja. Não são os soberanos dessa terra que têm o controle das coisas nas suas mãos, igreja. Não. Quem tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos é aquele que está assentado no trono e que governa a igreja, todas as coisas. É de vital importância, irmãos, que você olhe esse capítulo 4 e entenda o que João ele quer nos ensinar nesse capítulo 4. O que se passa nesse capítulo 4 é de vital importância. Todo o versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, olhei não somente uma porta, e eis não somente uma porta aberta nos céus, como também uma primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E o versículo 2 diz: e imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono,
e no trono alguém sentado. Quando se trata, igreja, de conhecer o futuro, de revelar o que está por vir, é preciso saber que existe uma porta nos céus aberta. Conhecimento do futuro, igreja, não está nas mãos dos homens, dos falsos profetas, do jogar das cartas, não está na astrologia, não está na leitura dos signos, não. Quando precisamos compreender o futuro, igreja, Deus abre a janela dos céus e diz para João: sobe aqui, João, que eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Não é que talvez vá acontecer. Às vezes, depositamos a nossa confiança, igreja, em coisas, em homens, em pessoas, mas eu preciso confiar verdadeiramente toda a minha vida e o meu ser àquele que está no trono. É por isso que o conhecimento do futuro não está na mão de pessoas, igreja, não, está na mão de Deus. Muitas vezes passamos por problemas profundos. Eu não sei como é que deve estar seu coração. Eu sei que muitos que estão aqui, eu não estou falando eu sei no sentido de que eu estou adivinhando, não. Eu sei porque eu converso com alguns. E sei que você tem passado por problemas muito profundos, Marcos. Dores, muitas das vezes, suportáveis. Por angústias profundas, sensação de impotência diante das lutas, ao ponto de achar, muitas vezes, de que Deus ele não está aqui, de que Deus ele não governa, de que Deus ele não dirige nada, de que Deus ele não está guiando você. E aí, às vezes, a gente vê Deus operando grandemente, Aldo, na vida de Elmo. E aí, nosso pensamento é dizer: Deus, mas por que o Senhor não está agindo na vida de João, na vida de Maria? Nós ficamos com esta crise, igreja. Eu vou dizer, calma. Essa crise, muitas das vezes, ela vem, ela acontece. Porque os desígnios de Deus, igreja, são coisas que nós não conseguimos compreender. É difícil. Mas eu preciso entender que existe um Deus que está no trono e que governa todas as coisas, e que nada sai do controle, igreja, das suas mãos. E é por isso que eu devo ver esta porta aberta, igreja, nos céus. Porque Deus diz a João o que deve acontecer. Perceba, igreja, que é um imperativo, Carlil, ele não traz uma dúvida para João. A igreja no primeiro século estava sofrendo, igreja, também profundas perseguições. Nós também temos passado por situações que não são fáceis, igreja. Mas eu preciso entender que é uma porta no céu aberta e que Deus ele tem revelado a sua vontade para as nossas vidas. João ele não olha, igreja, para a história como se ela estivesse sem controle, não. Às vezes os homens olham para a história como se ela fosse um caminhão sem freio. Às vezes os homens olham para a história como se ela não tivesse uma solução. Não, João não está olhando para a história desta forma. Ele não olha numa perspectiva humanista, pelo contrário, ele olha para o mundo na perspectiva cristocêntrica. É Cristo que está no controle. É por isso que ele diz, são coisas que devem acontecer. Eu preciso compreender isso em nome do Senhor Jesus. Existem algumas verdades que eu quero compartilhar com você nesta manhã. E a primeira verdade é que João vê um trono. O versículo 1 e 2 de igreja diz que João ele vê um trono. E o que é trono? E o que é trono? Trono é lugar de honra. Trono é lugar de autoridade. Trono é lugar de julgamento. A essência desta revelação, igreja, é mostrar que todas as coisas são governadas a partir do trono. Para uma igreja perseguida, igreja, compreender que existe um trono nos céus, conforta. Ah, pastor, mas confortou João. Não. É para confortar as nossas vidas também. Entender que existe um trono e que Deus está nele, igreja, é para trazer consolo e conforto ao meu coração, ao seu coração, ao coração da igreja. Porque ele está governando todas as coisas. E a primeira coisa que João vê, igreja, é este trono. Esse trono de autoridade, de glória, mas também de julgamento, igreja. É um trono de julgamento. O interessante é que quando nós olhamos todo o Novo Testamento, a palavra trono, Aldo, aparece 67 vezes. Em todo o Novo Testamento.
Só em Apocalipse, igreja, a palavra trono, ela aparece 47 vezes. Isso é emblemático. Mas no capítulo 4, a palavra trono aparece 12 vezes. É de vital importância a gente compreender, igreja, o que está acontecendo no capítulo 4 e que, de fato, existe um trono, Deus está no trono e Ele está governando todas as coisas. Às vezes colocamos as nossas cabeças no travesseiro e não entendemos Deus. Não compreendemos Deus. Os nossos corações se abatem, a nossa alma se abate. Mas o que João está vendo aqui é algo que precisa trazer conforto aos nossos corações. E eu preciso, de fato, voltar a minha vida para o Deus que governa todas as coisas. Não viver de qualquer jeito, mas entender que existe um Deus que conduz, que dirige as nossas vidas, que governa todo o nosso ser. Aqui temos a verdadeira filosofia, igreja, da história. Os céus, eles governam a terra. Essa é a verdadeira filosofia. É Deus que governa todas as coisas, igreja. A verdadeira mente, a verdadeira vontade que dirige o universo não é a vontade humana, não é a vontade dos homens, mas é a vontade do Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas. Então João vê um trono, igreja. Só que João, ele não vê só um trono. Ele vê alguém assentado. João viu o glorioso Deus assentado. Olha, igreja, mais uma vez, para uma igreja perseguida, é importante eu entender isso, igreja, que Deus, ele está no trono. Às vezes você vem para aqui com o seu coração, com a sua alma batida, com o seu espírito adormecido, sem conseguir compreender, mas quando você percebe que existe um Deus, igreja, que está no trono, o meu coração, ele precisa se acalmar, Adriano, descansar em Deus e confiar. Então eu vou orar mais por saber que Deus está no trono. Então eu não vou desistir na minha jornada, porque é o que temos visto. Muitos têm desistido da jornada, têm abandonado a sua fé, Júnior, têm andado para trás, têm deixado de confiar em Deus. E é por isso que nós temos visto, igreja, coisas acontecendo no meio da igreja. Eu não falo igreja local, eu estou falando a igreja, o corpo de Cristo aqui nessa terra. É por isso que temos visto, igreja, muitos irmãos sendo afetados, destruídos pelas investidas vorazes do diabo. Porque eu preciso compreender que existe um Deus que está no trono e Ele pode, igreja, permitir com que tudo seja tirado da minha vida, mas o meu motivo de louvor e de adoração vai ser sempre àquele que está assentado no trono. É Ele que governa todas as coisas, igreja. Não foi isso que aconteceu com Jó? Não foi isso que a igreja aconteceu com o apóstolo Paulo? Quando os espinhos chegaram ao seu corpo, ele grita, ora, clama, ora 3 vezes. E Deus não tira a igreja. Mas por conta disso, o apóstolo Paulo deixou o seu ministério para trás? Não, continuou. Por quê? Porque Deus, ele está no trono. Porque ele governa todas as coisas, igreja. Eu não sei como tem andado a sua vida dentro de sua casa, no seu relacionamento conjugal, mas eu quero dizer o seguinte para você: confia, meu amado, porque o Senhor é o Deus que fez com que essa união ela fosse firmada. E se Ele firmou essa união, meu amado, creia que Ele vai sustentar. Não desista da sua mulher, não. Não desista do seu marido, não. Creia que Deus está no trono, governa todas as coisas e Ele vai operar grandemente na sua vida. Isso serve para você também que está com seus filhos aí perdidos no mundo das drogas. Ou está com seus filhos desviados do caminho do Senhor. Não desista não, continue orando. Porque às vezes desistimos e paramos de orar, Tony. Porque achamos que já passou. Não, Aldo. Mas por que vai parar? Deus, ele está no trono, governando todas as coisas. Então eu tenho que orar a Deus. Foi isso que Deus estava querendo mostrar para João naquele momento. Só que João, igreja, ele não vê Deus, Calil. Por quê? Porque é impossível nós, seres humanos, mortais, limitados, ver Deus. Fazer uma descrição de fato de quem é Deus. Nem os anjos conseguem, Aldo, porque eles têm que cobrir com as suas asas. Tamanha é a glória de Deus. Só que aí João, como ele não consegue descrever a imagem de Deus, ele descreve a sua glória, o seu fulgor. A glória que exala naquele trono é algo semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. E essas duas pedras, igreja, elas nos falam duas coisas. O jaspe
fala da santidade de Deus, pois é uma pedra branca, cristalina e pura. Deus é um Deus santo, igreja. A santidade exala do trono de Deus. A santidade emana do trono de Deus. A santidade é algo, igreja, que está embutida no trono de Deus, e é isso que João ele vê. Só que João ele não vê somente a santidade. João, ele vê o sardônio, que é uma pedra que fala do seu juízo. Um Deus que é santo, ele também é justo. Já que ela é uma pedra vermelha, brilhante e altamente transparente. Ou seja, João está vendo no trono um Deus que é santo, mas também está vendo um Deus que é justo. Isso nos chama a igreja a viver de uma forma nesta terra que agrada o coração de Deus. Isso nos chama a igreja para vivermos aqui nesta terra como uma igreja que, de fato, testemunhe do amor de Deus e fale de que, independente daquilo que tem se levantado, o quanto Deus ele tem sido presente e real em nossas vidas, porque Ele tem governado todas as coisas. Só que João ele não só faz uma descrição dessa glória, dessa majestade de Deus, da santidade, da justiça de Deus. João também ele vai trazer algumas características deste trono. E eu quero ler com você novamente o versículo, do versículo 3 ao 7, que diz assim: E esses que acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E há diante do trono um mar como de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de óleo por trás, por diante e por detrás. Louvado seja o nome do Senhor. João ele faz uma descrição, igreja, das características desse trono. O que é que João vê também? Além das pedras preciosas, ele vê um arco-íris, igreja. E o que o arco-íris ele representa para nós, igreja? É um símbolo da aliança de Deus, que Deus ele fez no Antigo Testamento com a humanidade, onde Deus ele não traria mais o juízo sobre a humanidade por meio do dilúvio. É uma aliança de graça, de amor. É Deus dispensando as suas misericórdias, igreja. O trono de Deus também é um trono de graça. É um trono de misericórdia. E o interessante, quando a tempestade vem na terra, logo após vem um arco-íris. Não é assim? A sequência é essa, né? Vem a chuva, vem a tempestade e logo depois aparece no céu um arco-íris lindo e maravilhoso. Só que Apocalipse é diferente, igreja. Em Apocalipse, primeiro vem a graça, Júnior. Em Apocalipse, primeiro vem um arco-íris, para depois o juízo. Então, no trono de Deus, João vê primeiro, Tony, a graça de Deus sendo dispensada por sobre a humanidade, por sobre a minha vida, por sobre a sua vida. A graça de Deus tem sido dispensada sobre nós, a sua bondade, o seu amor, as suas misericórdias. E é isso que vemos normalmente. Só que também do trono de Deus, igreja, saem relâmpagos, vozes, trovões. O que isso significa? É o juízo de Deus, igreja. Porque depois da graça vem o juízo, Alda. Depois da graça vem o juízo. É por isso que quando nós lemos o livro de Apocalipse, igreja, vemos Deus de uma forma poderosa, avisando, sinalizando e trazendo, igreja, as trombetas, que são 7, que fala sobre o juízo parcial sobre a humanidade. É graça e juízo. Só que quando nós andamos mais pelo livro de Apocalipse, igreja, Gleide, nós vemos também os 7 cálices da ira, que são os juízos de Deus. Aí não tem mais graça, não tem mais misericórdia. É isso que vai acontecer. Quando o noivo vier, ele leva a sua igreja e traz o juízo para o ímpio e traz o juízo para o mundo. O Senhor veio, acaba. Novo céu, nova terra e julgamento, igreja. E condenação para aqueles que não viveram de acordo à vontade do Deus, o Todo-Poderoso. Então, além do arco-íris, João também ele vê relâmpagos, vozes e trovões,
que são a evidência do juízo de Deus. O cálice da ira de Deus está sendo, igreja, está enchendo. Então eu não posso viver de qualquer jeito neste mundo, igreja. Mais uma vez eu repito, ninguém que anda na prática do pecado vai escapar. Eu falo na prática, igreja, porque assim, olha, o apóstolo Pedro fala, a carta de Hebreus fala que existe um pecado que tenazmente ele nos assedia. Então, nós vamos ser a cada dia tentados ser tomados para viver uma vida que não agrada ao Senhor. Mas eu não estou me deleitando na prática do pecado. Eu não posso viver na prática do pecado porque eu fui chamado para viver em novidade de vida, porque eu sou igreja do Senhor, eu fui lavado pelo sangue do Senhor e o Senhor me chamou para viver em novidade de vida. Mas aqueles que vivem, igreja, na prática do pecado, esses não vão escapar do juízo de Deus. Então João vê a graça, vê a graça, a misericórdia, mas ele também vê o juízo sobre os ímpios, sobre os impérios, sobre os soberanos, sobre aqueles que não se voltam para o Senhor. É isso que ele vê também. Mas o trono de Deus também é um trono de santidade e transparência, igreja. É por isso que no versículo 6 ele vê um mar de vidro que revela a transparência de Deus. O mar de vidro revela a transparência de Deus, igreja, a sua santidade. Diante do trono de Deus, igreja, não há sujeira, não há pecado, não há mentira, não há engano. O trono de Deus é um trono puro, igreja, não há corrupção. O interessante é que o Império Romano estava passando por um período de decadência, de corrupção profunda. E Deus está dizendo para João, no meu trono não há conchavos. Isso serve para nós nos dias de hoje. Por mais que vejamos que a corrupção está alastrada pela nossa nação, nós temos um Deus que é puro, cristalino e que é santo. Não há injustiça no trono de Deus, igreja. Aqueles que forem condenados, serão condenados por justiça. E aqueles que serão salvos pela graça. É somente pela graça. Só que João também ele vai ver que existe uma igreja que reina e que também julga com o Senhor. E é o que vemos a partir do versículo 4. A igreja ela não é somente, a igreja ela não tem a honra de ser somente salva. Não, porque você também vai participar do reino de Deus e do juízo. Seremos assistentes de Deus no seu julgamento, é o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis vós, irmãos, que até os anjos nós julgaremos, que são os demônios. Então a igreja estará também assentada no trono com o Senhor. No centro não, na periferia, porque João está vendo 24 tronos. E aqueles 24 tronos representam a igreja. Aqui na terra, igreja, somos divididos por denominações, por igrejas, mas no céu seremos uma igreja só. São os que foram lavados no sangue do Cordeiro. E é por isso que esses 24 anciões que estão aí são a totalidade da igreja. Não são anjos. Alguns têm se levantado essa hipótese. Mas a ideia, igreja, é que aqueles 24 anciãos que estão nos 24 tronos, adorando, exaltando ao Senhor, é a igreja na sua completude. Uma igreja que exalta o Senhor, que glorifica o Senhor, que coloca as suas coroas diante do trono de Deus. É uma só igreja, é um só povo. Quando Célia falou no capítulo 17 de João, o versículo, igreja, que me chama mais atenção, Júnior, é que Jesus diz para Deus que na sua oração Ele quer que a comunhão que Ele, Cristo, tem com Deus, Ele quer que esta mesma comunhão tenha no meio dos seus irmãos, no meio da igreja. Isso é profundo, igreja. A gente está percebendo o que é que Jesus está pedindo, não? Essa mesma comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós precisamos nutrir e alimentar em nossos corações, porque uma igreja só, que está no trono adorando ao Senhor, é a igreja do Senhor, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a igreja dos dias de hoje. É uma igreja só que adora ao Senhor. E às vezes, igreja, brigamos por coisas tão pequenas. Não é verdade? Às vezes levantamos cavalo de guerra
por coisas tão pequenas e precisamos orar mais pelos nossos irmãos em nome do Senhor Jesus. As vestiduras brancas que esses anciãos, igreja, eles estão vestidos, falam da sua justificação. São as vestimentas que foram prometidas aos fiéis. Volta a sua Bíblia aí, que eu creio que está aberta, capítulo 3, o versículo 5. Diz assim, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Então as vestiduras, igreja, desses anciãos representam a justificação. É uma igreja pura, igreja santa, lavada pelo Senhor. As coroas falam da sua posição de honra, autoridade e prestígio. São as coroas prometidas aos que permaneceram fiéis até a morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Abre aí, por favor. Apocalipse 2, versículo 10. Que diz assim: não temas as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esses anciões, igreja, eles carregam essas coroas. A igreja do Senhor, ela carregará essas coroas, porque foram lavadas, foram remidas. É uma igreja que na terra passou por provações, por lutas, batalhas, muitas das vezes até sanguinárias, mas não abandonou a sua fé, mas não desistiu do testemunho do evangelho, não deu espaço para a mentira, para o erro, para o engano, para a prostituição, para o pecado. Não, pelo contrário, viveu de uma forma que agradou ao Senhor. A esses sim receberão essas vestiduras brancas e as coroas nas suas cabeças. Só que a partir do versículo 6, nós até lemos uma parte dele, ele vai falar sobre como eu posso dizer, uma doxologia, uma adoração que 4 seres viventes vão fazer. E eu quero mostrar para vocês, dizer para vocês que esses 4 seres viventes, eles são anjos. O Apocalipse 4, a partir do versículo 6, diz assim: há diante do trono um como mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos. A partir, igreja, do versículo 8, veja o que esses seres viventes vão estar fazendo. Não olhe para as características dele. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite, e eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eles estão fazendo uma doxologia, uma adoração, contemplando, exaltando a beleza, a grandeza do Senhor. É por isso que esses 4 seres viventes são anjos, igreja, são querubins. Por que eu falo isso, igreja? Porque Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele tem a mesma visão. Ezequiel 10, capítulo 20, e Ezequiel capítulo 1. Ezequiel, ele vê esses mesmos 4 seres viventes, e ele diz que são anjos, são querubins, igreja, que estão ao trono, exaltando, glorificando e guardando o trono de Deus. Eu quero que você coloque na sua mente a visão de Gênesis capítulo 3, depois que o homem caiu junto com a mulher e foram expulsos dos jardins. Quem foram colocados como os guardiões do jardim? Anjos, querubins, Júnior. Eles estão ali também no trono. E perceba que esses anjos, igreja, eles estão exaltando a Deus. Eles estão glorificando ao Senhor. Os céus é um lugar, igreja, de louvor, de glorificação ao nome de Deus. E os anjos, eles não cessam. João, ele vê 4 seres semelhantes a essas figuras que ele relata aí. Não são de uma forma literal essas figuras. E é por isso que nós precisamos, para alguns textos difíceis, usar textos um pouco mais fáceis. Ezequiel não é nem um pouco tão fácil, Tônio, mas nos ajuda a compreender que são anjos. Porque, igreja, diante do trono, não só vai ter a igreja, mas também os anjos, adorando e exaltando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Porque não vai ser somente os anjos, a igreja também vai estar exaltando ao Senhor. Então, João, a igreja, ele vai falar de 3 coisas a partir
daquilo que ele entende que são a igreja, os anciões adorando e exaltando ao Senhor. O versículo 10, igreja, diz assim, olha: os 24 anciãos, a igreja, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram todas elas criadas. 3 coisas, igreja, eu quero compartilhar com você. Primeiro, o objeto da adoração. João, igreja, ele nos fala que aqueles anciãos vão estar adorando aquele que vive pelos séculos dos séculos. Aquele que vive pelos séculos dos séculos, igreja, é Deus. Então, o objeto da nossa adoração, igreja, é o Senhor. Sempre foi, não só na terra, mas também nos céus. Ele é objeto do nosso louvor e da nossa adoração. Só que João também ele vê alguns atos de adoração. A igreja, ela se prostra diante do trono. Ela se prostra diante do trono porque a igreja, ela entende que ela não tem glória. A glória é de Deus. E é por isso que eles pegam as suas coroas que foram dadas imerecidamente por Deus, através da sua graça, do seu perdão, da sua bondade, da sua justiça. E essas coroas, eles depositam diante do trono, igreja. A glória da igreja é glorificar o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono. Só que João ele fala mais. Ele fala das palavras de adoração, que diz assim, olha, aquele que está no trono é Senhor e Deus. Deus é digno de receber a glória, igreja. E é por isso que a igreja se rende diante do trono. Exalta o Senhor diante do trono, porque ela reconhece a sua posição. E ela não reconhece somente isso, Aldo, nos céus. Ela precisa reconhecer também na terra, que existe um Deus que está no trono. Ah, pastor, mas a tempestade, o vento, o mar, está tão complicado, mas vai estar difícil mesmo, meu irmão. Não vai estar difícil aqui, ó. É isso que Deus quis mostrar para João. Porque a igreja estava sendo perseguida, irmãos estavam sendo mortos, perdendo seus bens, estavam sendo chamados a adorar ao imperador, porque o imperador estava se considerando como um Deus. Então você agora vai ter que renunciar e dizer que o imperador é Deus. Então João recebe esta mensagem dizendo, olha, Deus está no trono, governa todas as coisas, e a igreja e os anjos vão estar em um determinado momento das suas vidas aqui, adorando, contemplando, exaltando a esse Deus. Então você viva na terra também da mesma forma, com a mesma confiança, com a mesma perseverança. Isso não se aplica a nós, igreja, nos dias de hoje? Passamos por tantas lutas, por tantas batalhas. Irmãos doentes, irmãos enfermos, irmãos se divorciando, irmãos passando por lutas terríveis nas suas vidas. E o que é que a igreja precisa fazer aqui? Cruzar os braços? Não, igreja, mas buscar ao Senhor em oração. É por isso que o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. É orando em todo tempo, orando em todo momento. Porque o que você está vendo aqui, igreja, é a igreja, são os anjos exaltando a grandeza de Deus, glorificando a Deus, dando e tributando a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Por quê? Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E eu preciso entender isso, confiar nisto e acreditar nisto em nome do Senhor Jesus. Pois bem, igreja, o que é que podemos aprender, igreja, com todo esse capítulo 4 aqui, que fala sobre o trono de Deus? O que é que tudo isso aqui, pastor, tem a ver com... Tudo bem, pastor, eu estou vendo aqui que existe um trono, Deus está no trono, que em um determinado momento das nossas vidas vamos estar nesse trono, exaltando a Ele, tributando a Ele. Sim, tudo bem, mas no dia a dia, o que é que isso aqui, pastor, tem a ver comigo? E eu queria compartilhar com você, em nome do Senhor Jesus. O trono de Deus, igreja, eu vou mais uma vez repetir isso. O trono de Deus está no centro do universo. Você percebeu o que é que eu tenho falado ao longo de toda a pregação? O trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono, igreja.
E isso deve criar em mim uma certeza de que Deus está governando todas as coisas. Mas é certeza de fato, igreja. Porque o que parece, o que nós vemos, parece que a igreja não está entendendo isso, não. Porque parece que quem está no controle é o homem. Parece que quem está com o controle das coisas é você. Mas não. Quem governa é Deus, igreja. Quem controla todas as coisas é esse Deus poderoso, que do nada Ele fez tudo. É esse Deus que nós tributamos todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Mas, pastor, o senhor não sabe, mas dói tanto, é tão difícil, é tão complicado. Mas, mais uma vez eu digo, Jesus pegou uns crentes da sua época e disse assim para ele, ó, no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês vão ter dificuldades. Jesus pegou aquele grupinho de crente assim, ó, e disse isso. Só que ele não vai trazer só essa palavra, né? Mas ele vai além e diz assim, olha, tenham bom ânimo. Por quê? Não é porque eu vou te dar tudo, porque você vai prosperar, porque as portas dos céus vão se abrir e vai derramar. Não. Ele diz assim, olha, porque eu venci o mundo. Então, quando Jesus foi trazer à igreja a confiança e a convicção de que, independente das lutas e das tribulações que eles iriam passar, ele pediu para que eles olhassem para a cruz, para o sacrifício na cruz do Calvário. Porque, igreja, esse mundo, ele é um mar de lágrimas. Ah, pastor, você está dizendo isso, que então eu não posso ter sonhos, eu não posso planejar. Não estou dizendo isso. Planeje. E é bom se planejar. Estude. É bom estudar. Não desista. Estuda, invista, queira de fato realmente seguir uma carreira profissional em todos os níveis. Queira sim. Mas entenda que existe um Deus que está no trono, governando todas as coisas. Então, se você perceber, meu amado, que as coisas na sua vida começaram a desmoronar, cair, derreter, perceba que ainda assim Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Está vendo, igreja, que é importante eu saber que Deus ele está no trono? O que no trono, cara, e o que está acontecendo no trono? O que representa o trono? O que significa a visão de João de não conseguir ver Deus, mas ele expressa através de brilhos, de pedras preciosas, o que é Deus? É importante eu compreender isso, igreja. Porque o trono de Deus não é um trono somente de santidade. Porque às vezes a gente diz assim, olha, aqui é o amor de Deus, aqui é a justiça, aqui é a bondade de Deus, mas aqui vem a justiça dele. Não, Deus é santo, Deus é justo. É uma medida só, igreja. E parece que a gente não entende isso, meu amado, e eu preciso compreender. Cristãos verdadeiros, é outra coisa que eu quero falar, eles também sofrem. Ou você acha que não? Cristãos verdadeiros também sofrem. Nós temos doenças, enfermidades. Nós temos problemas com os nossos filhos. Quando é pequeno, não, né? Porque a gente olha assim e vê a Evinha ali, oh, que bênção, Eva. Uma coisa deliciosa. Oh, maravilha, quando Eva manda um áudio assim, você, coisa fofinha, né? Deixa eu fazer 18 anos. Oh, Jesus, fazer 18 anos, né, Júnior? Amém. Fazer 18 anos assim, vai ter que aprender e compreender, não é fácil. Eu olho para Maria Fernanda e falo assim, vem, meu filho, vamos orar? Bora, papai, bora orar, que bênção. Vai orar, oh, glória a Deus, ó. Deixa eu fazer 16 anos. Oh, Jesus, né? Mas não estou dizendo, o que eu quero dizer com isso, igreja, é que não é fácil não educar filhos, não é fácil. Nós sabemos disso. Porque às vezes nós temos filhos pequenininhos e dizemos assim, ó, nunca vamos passar por esse tipo de problemas. Não, podemos passar por esses problemas. Não é que desejamos, não queremos. Mas quantas famílias, aí eu falo, local, têm passado por problemas com seus filhos perdidos para o mundo, ou se envolvendo com as drogas. Quantos irmãos, igreja, nós estamos vendo envolvidos nas drogas? A igreja no mundo tem visto isso, uma juventude perdida nas drogas. Quantos crentes fiéis, verdadeiros, estão vendo seus filhos indo para o mundo do homossexualismo, igreja? Ou não é uma verdade? Ou eu estou falando algo aqui que, como assim, pastor? Eu não estou entendendo.
Não, está assim acontecendo. Crentes verdadeiros estão vendo seus filhos ir para o mundo do homossexualismo. Dentro de nossa casa, igreja. E o que é que nós fazemos diante disso? Precisamos pedir à igreja todos os dias a direção do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor pelos nossos filhos, porque independente de qualquer coisa, do caminho que eles venham andar, nós vamos continuar amando os nossos filhos. Nós não vamos aprovar os seus atos e as suas escolhas, mas nós vamos continuar amando sim, porque é isso, igreja, que nós aprendemos com o Evangelho. Não vamos repelir, não, pelo contrário. Mas eu quero dizer, igreja, que cristãos verdadeiros eles também passam por dificuldades ao longo da sua vida. Mas quando nós vemos o capítulo 4, igreja, isso precisa confortar o nosso coração, porque Deus, Ele está no trono, um Deus de justiça e de santidade. Entenda, gente, a Bíblia, na Bíblia, a nossa esperança nunca está em coisas. Você já percebeu na leitura, quando você lê a Bíblia? A nossa esperança nunca está em coisas, em objetos. A nossa esperança, igreja, nunca esteve nesse mundo. Nunca esteve. A nossa esperança, igreja, está num Deus que criou um novo céu e a nova terra. E a nova terra para nós. Existe, igreja, esse novo céu e a nova terra criado para aqueles que Deus, desde a eternidade, Ele chamou, que é a sua igreja. Que são os perdidos que ainda estão lá fora e que precisam ouvir o evangelho da salvação. Então, igreja, a nossa esperança ela não está neste mundo, porque no céu os anjos adoram, nos céus a igreja adora ao que está sentado no trono. Uma outra coisa que eu queria dizer, igreja, você pode estar aqui dizendo, eu não tenho vivido, pastor, de acordo com os ensinamentos deste livro. Que é uma verdade, você pode ser sincero, e às vezes isso é bom, às vezes não, isso é sempre bom, sermos sinceros e dizer, não, pastor, não estou vivendo de acordo com os ensinamentos desse livro, o que eu faço? Eu só tenho uma palavra para dizer para você, se arrependa. Eu não tenho outra palavra, eu tenho a mesma palavra que o apóstolo Pedro diz na sua primeira pregação, se arrependam. Eu não posso dizer que você é um tesouro de Deus, uma pérola de Deus, um vasinho, não posso. Eu vou ter que dizer, se arrependa dos seus erros, dos seus pecados e volte-se para Deus. Porque é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que salva as nossas... Não, pastor, eu ainda vou continuar vivendo, porque o ladrão, ele ainda teve uma última oportunidade. E eu costumo dizer o seguinte, Célio, ó, quantos ladrões, Aldo, tiveram a oportunidade que aquele ladrão teve? Na Bíblia, só um. Então, meu amado, a proporção está contra você. Então, se você estiver vivendo de uma forma que não agrada a Deus, mude, porque esta é a pregação verdadeira do Evangelho. Arrependa-se. A igreja não pode viver na prática do pecado. Então, ela precisa se arrepender e voltar para Deus. Não adianta ficar vivendo em pecado, botar o joelho no chão e dizer, ó Senhor, aviva a minha vida, aviva a tua igreja, aviva o Brasil. Como assim? Se você está em pecado. Porque foi isso que Deus ele disse para Jeremias. Pare de orar, Jeremias, porque esse povo está em pecado. Foi isso que Deus disse para Jeremias. Não sou eu que estou falando não, irmão, viu? Não estou falando, eu me esforço ao máximo, igreja, a tentar falar e pregar ao que está aqui. Não é de mim, não. Então, o que está dizendo aqui, igreja, é que existe um Deus que está no trono, que é santo, que é justo e que Ele vai condenar aqueles que viveram de uma forma que não glorificaram a Ele e que Ele vai levar a sua igreja para o novo céu e para a nova terra. E que o diabo ele já está condenado. E que o último inimigo a ser morto, quem é? É a morte, igreja. A morte é o último inimigo a ser morto. Então eu preciso, na verdade, entender isso. Se arrependa. Para finalizar, igreja, eu não sei quando essa pandemia vai acabar. Eu não sei. E se tiver algum homem, suposto homem de Deus dizendo, também não acredite. Porque a Bíblia já fala tudo. Porque nós estamos vendo
No ano passado, igreja, eu recebi dois vídeos. O pastor, as pessoas diziam assim, pastor, como assim? Já estão dizendo que o mundo vai acabar? Olha o que a irmã está me dizendo. Que no dia tal vai ter a convergência, que aquilo vai acontecer. A Bíblia diz, vamos abrir a Bíblia. O que é que a Bíblia está dizendo? O que é que Jesus falou? O que é que os apóstolos falaram? Então, calma, irmão. Não vai acreditando em qualquer videozinho de WhatsApp que você acredita, não. Porque os irmãos agora estão acreditando mais em vídeo do WhatsApp do que do próprio pastor. Pastor Bonfim aí chama o pastor, vem cá, o que é isso aqui, pastor, esse vídeo aqui? Me explica. Pastor Jorge, o que é isso aqui? E tem muita gente também que pode te ajudar e orientar. Aí pega um videozinho de WhatsApp e diz, isso aqui é verdade, você está vendo? Ó? Você está vendo? O mundo está assim, igreja. Abre a Bíblia, irmão. Abre a Bíblia. Para de ficar acreditando em qualquer videozinho de TikTok aí, pelo amor de Deus. Mas pastor, você está vendo? Aqui, ó, ele está falando. Está ao vivo, não é montagem, não. Para de acreditar nisso, irmão. Em nome de Jesus, você é crente. Você é crente. Crente vive pela palavra. Crente vive pela palavra, igreja. O homem não sabe o dia e nem a hora. Não sabe. Então eu não sei, igreja, quando essa pandemia vai acabar. Agora uma coisa eu sei. Isso eu posso dizer. Mas eu estou falando isso firmado no que está aqui escrito. É que esse capítulo nos ensina, igreja, que existe um Deus que governa e que está no trono. Esse livro nos ensina, igreja, que eu preciso confiar nele. Então, eu não sei como está o nível de sua confiança, meu amado. Mas eu quero te convidar para você, neste momento, se colocar de joelho agora. Porque nós vamos orar ao Senhor e você vai apresentar a sua vida diante de Deus. Você que está nos assistindo, se você puder, se coloque de joelho neste momento onde você está. Porque nós vamos orar ao Senhor, ao Deus que está no trono, que se assenta no trono e que Ele governa as nossas vidas. Você vai colocar a sua vida diante do altar do Senhor, meu amado. E você vai orar ao Senhor, clamando pelo perdão, pela misericórdia, pela sua graça, em nome do Senhor Jesus. Um Deus que está assentado no trono, igreja, é poderoso para governar e agir segundo a tua vontade e segundo o seu querer. Pai querido e Pai amado, neste momento nós oramos ao Senhor. Oramos a Ti, Pai, porque o Senhor é o Deus que está no trono. A Tua igreja, Pai, ela precisa a cada dia compreender e aprender mais de Ti. Nós oramos ao Senhor, Pai, por isto, porque confiamos no Senhor, num Deus que governa todas as coisas. Nada, Pai, escapa do controle das Tuas mãos. E aqui estão irmãos, irmãs, Pai, que estão assim prostrados diante de Ti, Pai, e orando ao Teu nome, apresentando as vossas vidas, Pai, diante do Teu altar, Pai. Aqui estão pessoas também que nos assistem, Senhor, que estão passando por situações, Pai, terríveis nas suas vidas, mas que também assim se prostram diante de Ti, Pai, e clamam ao Deus que está assentado no trono. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor neste momento que em nome do Senhor Jesus, fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações, Pai, age em nossos corações. Pai querido, aqui está o Teu filho, a Tua filha, Pai, que abre os seus lábios neste momento, Pai, e ora ao Teu nome, e clama ao Teu nome, e fala ao Senhor, Senhor, ajuda-nos, Senhor, porque este sim, Pai, é o clamor da Tua igreja. A Tua igreja clama pelo Teu socorro, a Tua igreja clama pelo Teu consolo, a Tua igreja, Pai, clama, Pai, pela Tua intervenção, Pai. Ó Deus, salva-nos, Senhor. Ó Pai querido e amado, socorre-nos, Deus, em nome do Senhor Jesus. A Tua igreja neste momento ora ao Teu nome, Pai, porque entende que existe um Deus que está assentado no trono e que governa todas as coisas e que tem agido segundo a Tua vontade, Senhor, no meio deste mundo, no meio deste povo. Pai querido, nós oramos ao Senhor. Pai, a pandemia tem levado tantas pessoas, Senhor, e nós pedimos, Pai, que o Senhor visita, Senhor, assim, todos aqueles que têm passado por luto, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aqueles, Pai, que têm seus filhos, os seus parentes, os seus familiares nos leitos dos hospitais, visita o Senhor em nome do Senhor Jesus e traz a Tua cura, o Teu bálsamo, Pai. Pai, eu oro pela Tua igreja, pelo Teu povo, Pai. Pai, os Teus filhos que têm passado por lutas terríveis, Senhor, dentro das suas casas, nos seus relacionamentos, nas suas vidas, Pai. Filhos que têm perdido, Pai,
querer viver uma vida, Pai, de devoção ao Senhor, uma vida de busca, Pai, incessante pelas coisas que vêm do alto. Ó, Pai, anima-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória, para o louvor do Teu nome, assim como os anjos, Pai, assim como a igreja estará nos céus, nós aqui, Pai, exaltamos ao Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações, rasga os nossos corações, Pai, move em nossos corações, porque o Senhor é poderoso para mover, o Senhor é poderoso para estabelecer, Pai, o trono da Tua glória no meio da Tua igreja. Por isso, rasga os nossos corações, Pai, aquebranta os nossos corações, para que possamos viver segundo a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, sabemos que não é fácil, mas a Tua graça, Pai, a Tua graça, Pai, nos basta. Oh, exaltado seja o Teu nome, Deus. Aleluias. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, mais uma vez, não tenho a quem buscar, Senhor, somente a Ti. Derrama, Pai, uma graça por sobre o Teu povo, de tal forma, Pai, que não venhamos a olhar para trás, mas para olhar àquele que está no trono. Nós Te exaltamos, Pai, nós Te glorificamos. Sê com a nossa casa, sê com a Tua igreja, sê com a nossa nação, sê com este mundo, Pai. O Senhor governa todas as coisas e nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus que está no trono, que governa todas as coisas. Deus, Ele possa abençoar a sua vida, meu amado. Deus, Ele possa derramar a graça dEle sobre você e que você, ao longo dessa semana, possa caminhar com uma única certeza, que Deus, Ele governa, Calil, todas as coisas. Mas, pastor, a tempestade está tão forte e a vontade de pular do barco. Não pula não, crente. Fica. Fica, porque o Senhor está no barco e está dirigindo todas as coisas. Então, Deus abençoe você. Vá em paz. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai.